1 Samuel, capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. O Deus que derruba o orgulhoso e exalta o humilde. E essa é a terceira parte, a terceira parte da nossa série, o Deus que derruba o orgulhoso e exalta o humilde. Nessa série, Deus reina em meio ao caos. Bom, Samuel capítulo 3, todo mundo aqui, possivelmente, com raras exceções, talvez uma, duas pessoas, no máximo 3 pessoas, nunca ouviu a história de Samuel ou não leu a história de Samuel. Mas esse texto de Samuel, capítulo 3, é o texto mais conhecido, é o texto mais famoso de Samuel, onde mostra a chamada de Samuel. É um texto lindo que nos faz compreender que todas as pessoas que nascem na igreja e crescem na igreja, elas precisam ser chamadas pelo Deus Todo-Poderoso, elas precisam ter um encontro com Deus, elas precisam de fato conhecer a Deus de forma íntima e pessoal. E Samuel era alguém que servia ao Senhor, e quando você lê o texto, você de cara cai, se depara com isso. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ou seja, no verso 1 já diz que ele servia ao Senhor, mas em outras palavras, ele não conhecia o Senhor. Ele servia, ele já fazia sacrifícios, ele participava dos rituais, ele estava ali, ele cresceu nesse convívio religioso sagrado, onde Deus e o serviço a Deus era feito, e ele aprendeu tudo. Não se sabe exatamente porque Samuel estava deitado, por exemplo, no Santo dos Santos. Ninguém sabe por isso. Por que ele estava dormindo ali? Porque ali não era um lugar apropriado para dormir. Ali era um lugar de muito temor. Imagine, irmãos, um lugar que o sacerdote só entrava uma vez por ano. E quando ele entrava com medo. A tradição diz que ele entrava com a corda, isso não é a Bíblia, é a tradição, amarrada à sua cintura e com um sino. A proporção que ele andava, o sino
tocava e dizia: está vivo. Se parasse o som do sino ou um barulho de uma queda, puxavam com a corda o corpo, porque o lugar era santo e não podia entrar de qualquer jeito. E está ali Samuel, que não conhece a Deus, mas serve ao Senhor, o texto é claro, está dormindo no templo, no santo do santo, diante da arca de Deus, antes que o candelabro se apagasse. Porque o candelabro do Senhor era aceso, que manifestava a ideia da presença de Deus. E ele estava ali, diante de Deus. Mas talvez sem nenhuma noção específica do lugar onde ele estava e da presença de Deus ali naquele lugar. Ele estava próximo à arca de Deus. No Santo do Santo ficava a arca de Deus, o candelabro, e nesse caso, nessa história, Samuel deitado ali, naquele ambiente extremamente sagrado e abençoado. Então Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli, mas ele não conhecia o Senhor. Ele não conhecia a voz de Deus. E talvez você está aqui e você, em certa medida, você serve ao Senhor. Você serve o reino de Deus. Você dizima. Talvez você trabalha. Talvez você é membro desta igreja, ou talvez não. Talvez você foi criado na igreja e mesmo assim aprendeu os costumes de serviço religioso. E você serve ao Senhor, porém você não conhece o Senhor. E tem muita gente que serve a Deus sem o conhecê-lo, sem ter uma intimidade com Deus, sem ter uma experiência, uma devoção, sem ter escutado a voz de Deus falar de forma poderosa à sua vida e ao seu coração. Assim era Samuel, alguém que foi criado nos princípios de Deus, porém que não servia a Deus. Deus deseja usar Samuel, como deseja te usar, não no serviço ritualístico do qual você faz, mas te usar como instrumento de Deus e para a glória de Deus. Vamos ver a estrutura desses 2 capítulos. Em primeiro lugar, a primeira divisão que eu quero meditar com vocês é quando Deus fala e ninguém ouve. Porque 3 vezes Deus fala, e ele é escutado a sua voz, mas ninguém entendia que era ele. 3 vezes Deus fala, ouve-se o som, mas não sabe que é Deus. E em segundo lugar, e essa parte nós iremos falar do capítulo 3, do verso 1 ao 10. E em segundo lugar, quando o juízo vem e não pode ser detido, é do versos 11 ao 21. Quando o juízo vem e não pode ser detido. E em terceiro e último lugar, quando o orgulho religioso é exposto. Vai o capítulo 4 completinho. Então, nessa estrutura, vamos para a primeira parte da estrutura, de forma clara e absoluta, quando Deus fala e ninguém ouve. Você já falou com Deus e sentiu que Deus estava em silêncio? Já aconteceu isso comigo. Contigo já? De você conversar com Deus e parecer que Deus não ouviu, nem respondeu nada. E aquilo parece que traz uma angústia muito grande. Algumas vezes na nossa vida parece que Deus está em silêncio. Sinceramente, além de mim, você já orou e parece que a sua oração não passou do teto? Já aconteceu isso com você? E
talvez por isso você pense assim: Deus está em silêncio, porque essa oração não tem sido nem escutada por Deus. Talvez você já orou e já ouviu o quanto Deus algumas vezes demora em responder, porque Ele tem um plano muito específico na sua vida. Quando você se depara com o verso 1, essa realidade é a realidade da nação naquele momento. Diz assim: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não frequentes. Ou seja, há um silêncio de Deus em meio àquele povo. Há um silêncio de Deus. Deus não se manifesta, Deus não responde, Deus não fala através de visões, nem da sua santa palavra. E isso não é um problema de Deus, isso é um problema do povo. Porque Deus, Ele age e manifesta o seu poder, a sua graça constantemente. A questão é uma questão do povo, porque o seu coração estava endurecido. Porque a sua devoção, a sua adoração ao Deus Todo-Poderoso não era da forma certa, não era como Deus desejava que fosse. Então, o problema é do povo. O silêncio de Deus é por causa de nós mesmos. Você consegue ouvir Deus? Se você não consegue, o problema não é que Deus não está falando, é que você não está ouvindo. E infelizmente muitas vezes nós estamos assim. Tem um outro período da história que fala sobre o silêncio de Deus. Entre Malaquias e Mateus. São 400 anos onde o povo fala sobre o silêncio de Deus. Não é que Deus não falava, mas era um período parecido com esse período, onde as visões e a palavra de Deus era muito rara. E por que naquele período era assim? Por causa da rebeldia, da dureza do coração do povo. A frieza não está na igreja e nem no Deus da igreja, mas está no seu coração. A apatia, a indiferença está na sua vida. E infelizmente muitos de nós não ouvimos Deus, mas Deus se manifesta. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que cumpre todas as suas profecias. Mas algumas vezes Deus fala e ninguém ouve. E quando você se depara com esse texto, do verso 1 ao verso 10, você vê que Samuel está deitado e ele dorme, e ele ouve uma voz no templo, chamando: Samuel, Samuel. E ele responde de imediato: eis-me aqui. Só que ele não conhece Deus. Ele não sabe que a voz é de Deus. Ele acha que a voz é a voz de Eli, o representante de Deus. Então ele corre ali, ele vai ali e fala: o Senhor me chamou. E ele disse: não, não te chamei, volta a dormir. E por 3 vezes acontece a mesma coisa. E ele não entende que é Deus. E Eli só compreende na 3ª vez que é Deus. Então na 3ª vez, Eli, quando compreende que é Deus, sabe o que Eli faz? Ele volta a deitar. E quando te falar, diga assim: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E quando Deus fala, tudo muda.
Quando o povo ouve a voz de Deus, tudo muda, toda a direção muda. Samuel está no templo, ele serve ao Senhor, ele trabalha para o Deus Todo-Poderoso, ele está no lugar certo, fazendo as coisas certas, coisas que agradam a Deus, mas ele não conhece a voz de Deus. Ele precisa conhecer o Deus que fala, o Deus que é vivo, o Deus que reina, o Deus que atua, o Deus que quebra o silêncio e se manifesta com poder e graça. E Deus, quando fala, deseja que a postura de Samuel possa ser a minha e a sua postura, de um coração humilde, disposto e ensinável. Coração humilde, disposto e ensinável. Só que algumas vezes nós estamos acostumados com a religiosidade e temos dificuldades de ter um coração humilde, disposto e ensinável. Para ouvir a direção de Deus, para ouvir a verdade de Deus, e diante dos sacerdotes, de tantas pessoas, de tantos homens e mulheres naquela cidade, naquela nação, Deus escolhe uma criança, um adolescente, que tinha um coração humilde, disposto e ensinável. Talvez você serve ao Senhor, mas a tradição é tão forte na sua vida que você não consegue ver que é o Senhor, porque você está preso aos rituais. Não tem um coração humilde, não tem disposição e não é ensinável. Deus não escolheu Ofni, nem Finéias, nem Eli. Deus escolhe Samuel, que está disposto a ouvir a voz de Deus. Está disposto a ouvir o que Deus tem a falar. Está disposto a ouvir o Deus Todo-Poderoso. Você tem essa disposição? Será se você chega no templo e ora dizendo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua direção. Eu quero ser direcionado pelo Senhor, pela sua santa bondade, pela manifestação graciosa do teu agir. Ou será que você perdeu isso? Essa ideia mística e sagrada? Será se você perdeu essa intimidade relacional com Deus, que fala de ouvi-lo e ser direcionado para Ele? Será se você perdeu a sensibilidade de um coração humilde? Será se você perdeu a disposição de servi-lo, de adorá-lo, de render toda a honra, glória, louvor, domínio a Ele? Você precisa, em nome de Jesus, ter um coração humilde, ter uma disposição, mas acima de tudo, ser ensinável ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que se manifesta, ao Deus que quer aquecer o seu coração, a sua vida, ao Deus que quer te usar, ao Deus que quer ser ouvido. E ouvido por você, em termos de obedecer a esse Deus e viver para a glória dele. Em segundo lugar, quando o juízo vem, e não pode ser detido. Não pode ser detido. Quando você vê Deus falar com Samuel, sabe o que Deus diz a Samuel? Deus diz assim: eu vou matar os filhos de Eli. O que Deus já tinha falado a Eli. Sabe o que Deus diz? Diz assim: eu vou exercer o meu juízo nesse lugar,
por causa de Eli. Quando você lê o verso 12, diz assim: naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, e começarei a cumprir. O verso 13 diz: julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos fizeram o que era errado. E sabe quando termina o texto? Diz assim: e Eli não o repreendeu. É Deus falando a Samuel, diz: olha, eu vou punir, e a culpa é de Eli, que não repreendeu os seus filhos. É duro, irmãos. É duro. É duro quando nós entendemos que a responsabilidade humana vai ser punida, mesmo Deus sendo soberano sobre tudo. Não repreendeu os seus filhos, eu irei punir. Se ele não repreende, eu repreendo, Deus está dizendo. Só que a repreensão de Deus é dura. Diz: eu vou matá-los, eu vou exterminá-los. E aí Deus ainda diz o porquê que vai fazer essa coisa. Irmãos, imagine um adolescente ouvindo isso. Quando ele disse assim: fala, Senhor, que teu servo ouve. E Deus disse: tá bom, eu vou suscitar o juízo. E graças a Deus você quer ouvir. E o juízo é contra a casa de Eli. E eu vou matar os filhos dele. Sabe? E a culpa é de Eli, que não repreendeu os seus filhos. Duro. Deus está falando isso para um adolescente. De tal forma que Eli fica tão assustado e querendo saber o que Deus falou. Quando você lê os versos 15, você vê que Eli fica constrangendo Samuel para que ele diga o que o Senhor falou com ele. Verso 16 diz assim: chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse, o que o Senhor te falou? Peço que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver. Sabe, ele está insistindo para que Samuel fale o que Deus falou. E Samuel fala tudo que Deus falou, tudo que Deus tinha falado naquele dia. Mas antes ele diz assim: que o Senhor o cumpra. Mas você não vê ali orando a Deus. Pelo menos não está escrito, dizendo: Deus, me perdoe a minha omissão. Me perdoe a minha negligência como pai. Tem misericórdia dos meus filhos. Você não vê Eli em nenhum momento se arrependendo. O seu coração está duro. Mas o Deus que fala, o Deus que manifesta o seu poder e graça, o Deus que fala poderosamente, ele não pode ser detido. Então, irmãos, ele ouve o Deus que fala com muito temor e com muita tristeza. Eu passei muito aqui, viu? Pronto, aqui é melhor. Mas depois disso tudo, o Senhor, verso 21, continuou a aparecer em Siló e ali revelar-se a Samuel pela sua palavra. Quando você lê o capítulo 4, você vê que Deus fala a Samuel. O primeiro versículo diz assim: veio a palavra de Deus a Samuel e a todo Israel. Israel saiu na batalha. Sabe, irmãos, quando Deus fala, ele não pode ser detido. E em
Terceiro lugar, quando o orgulho religioso é exposto. E, infelizmente, o orgulho religioso é exposto de forma terrível e dura. A palavra de Deus vem a Samuel, não vem mais a Eli, não vem de nenhuma maneira a Ofni e Finéias, vem a Samuel, e a todo Israel ouve o que Samuel transmite e acredita, é Deus. Havia também Eli dizendo, Deus está falando com ele. Apesar de tudo, na vida de Eli, havia essa chancela de Eli, porque Eli entendia que era Deus. Irmãos, e quando Samuel fala e diz bem assim, podemos sair à batalha assim contra os filisteus. Só que a fala de Samuel não é dizer, vamos sair à batalha e vamos vencer. Deus ordenou que podemos sair à batalha. E o povo vai à batalha. E quando vai, na primeira batalha, 4.000 homens morrem. E a batalha não é como hoje, que o cara aperta um botão, ou manda um drone, o cara está de longe. Não é como hoje. Era na espada. 4.000 homens morrem à espada. 4.000. É muita gente. E não é muita espada. Porque quem dominava a espada, quem era? Os filisteus. O povo de Israel usava era enxada. Hoje, a foice que nós chamamos, pedra. E os caras vinham de espada contra eles. Quando caía uma espada, sobrava, pegava, mas não sabia manejar. O povo começou a lutar com espada no período de Davi. Lembra-se, Davi foi para Ziclag. E ali o povo começou a guerrear com espadas. Então esse povo ia para a guerra com enxada, talvez com a pá, com um cutelo, uma faca que cortava dos dois lados. Iam catando pedra pelo caminho para guerrear jogando pedra. Era um enfrentamento na mão, um enfrentamento terrível, absurdo. E morre 4.000 homens. Então, Ofni e Finéias têm uma decisão. E essa decisão é que faz Deus abater o orgulhoso. Sabe qual é a decisão? Vamos trazer a arca de Deus aqui e resolver tudo. Vamos trazer a arca de Deus e Deus estando aqui conosco, porque a arca de Deus representava Deus. A vitória é certa. E eles trazem a arca de Deus. Se você ler o capítulo 4, a alegria do povo foi tamanha. Os gritos, os alaridos de louvor foi imenso quando a arca chegava. Que os filisteus disseram, olha, deuses estão no meio deles. E agora? Como é que vai ser esse negócio? O Deus que libertou ele do Egito, a fama de Deus já tinha corrido em todo o mundo conhecido. As proezas, o milagre, o poder, o domínio de Deus. Diz, vão morrer tudo. Só que alguns lá começam a motivar os filisteus e eles saem à batalha. E agora na batalha, que o povo de Deus está todo animado, não morre 4.000 homens. Morre 30.000 homens. Na cidade que eu irei, que é a minha cidade natal, chamada Estância, tem 60.000 pessoas. Se morre 30, fica um arraso, né? Imagine Israel morrer 30.000 soldados. Morre em um dia. Alguém corre e vai contar a notícia. E está lá Eli na porta da cidade, sentado em uma cadeira. Eli tinha 98 anos. A palavra de Deus diz que a sua visão já era escurecida. Ele era quase da idade de Marina. Mas Marina tem mais vigor. 98 anos. A visão não era tão boa. E alguém correndo no mesmo dia, ele vê o choro. E ele pergunta o que está acontecendo. E o cara traz a boa notícia. Que a boa notícia lá é o Evangelho.
que a boa notícia serve para salvar e para condenar. E a boa notícia, se você for ler, qual é a notícia boa? A notícia boa é que morreu 30 mil homens. Qual é o evangelho? O evangelho é que morreu 30 mil homens. Mas não são eles, os seus 2 filhos. Mas não só isso. A arca do Senhor foi tomada. Mas não só isso. O povo está em lamento. O povo está vivendo um caos. Quando a mulher Enéas ouve, ela está grávida. Ela tem um filho, dá à luz. E ela coloca o nome do filho Icabode, que significa, foi-se a glória de Deus. Não há mais glória de Deus nesse lugar. É triste ver esse capítulo e ver a manifestação de um Deus juiz. E nós esquecemos que o nosso Deus, ele julga. Ele julga os orgulhosos, ele quebra os orgulhosos, porque ele é Deus acima de todas as coisas, ele tem todo o domínio. A arca, quando foi levada, dava na mente do povo, no coração do povo, a ideia: Deus vai nos salvar. Quantas vezes pessoas vivem por situações, dificuldades, não está nem aí para Deus em nenhum momento, mas quando passa por um momento de tristeza, de dor, de luto, de choro, diz: agora vou buscar o Senhor. E começa a vir para todo culto, participa de vigília, momento de oração. Eu já fico pensando assim: o que está acontecendo ali? Perdoe a sinceridade, mas passa no meu coração. A pessoa não está acostumada a cultuar. Vem só domingo ou uma vez no mês para tomar ceia. Culto de ceia é culto cheião, culto forte, né? Aí você vê nos cultos de oração. Faz um negócio, a pessoa está ali. Está servindo. Está buscando, está em vigília. Você diz: bom, aconteceu alguma coisa aí. Mas o religioso faz isso por causa da situação que ele vive, não por amor a Deus. E aí, talvez o religioso pense assim: se eu fizer isso, Deus vai me salvar. Sabe, Deus não é condicionado à sua vontade. Deus não é um amuleto que só deve ser buscado quando você está em situação caótica na sua vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem de ser servido, adorado, cultuado todos os dias da sua vida. Haja arrependimento no seu coração. O povo imaginava: vamos ser salvos. Morreu 4 mil, mas agora Deus está conosco. E se Deus está conosco, agora pronto, é eles que vão morrer. E morreu 30. Porque Deus não é amuleto de ninguém. Você não é católico que segura o amuleto achando que o amuleto vai fazer alguma coisa. Sabe o que Deus está mostrando? Que a arca do Senhor não é amuleto. Porque o Deus Todo-Poderoso não é amuleto nenhum. Nós, de natureza, somos místicos, gostamos de amuletos. Mas Deus gosta de arrependimento. E o orgulhoso, ele faz para receber. Ele não faz por humildade, por quebrantamento, por arrependimento, por entender que ele precisa de Deus. Então, quando capítulo 4 aqui, viu? Eles não buscaram a Deus, mas buscaram usar Deus. A arca virou um amuleto, um objeto mágico. Eles não buscaram. Eles queriam usar Deus. E quando nós queremos usar Deus para os nossos
próprios prazeres. Tiago diz que há guerras e contendas. Aumenta o negócio, piora. Então, morreram os filhos de Eli, a arca foi capturada, Eli caiu da cadeira e morreu, e a sua nora teve um filho que disse Cabode. Foi-se a glória de Deus, porque Deus é um Deus que age com juízo. Ele é um Deus de amor e é um Deus de justiça. E morreram 30.000 pessoas. Eu sei que muita gente perdeu pessoas na pandemia. E as pessoas que morreram na pandemia não tem a ver que elas estavam sendo julgadas por Deus. Mas o juízo de Deus estava manifestando no povo. E o juízo de Deus estava manifestando no povo, sabe para quê? Para que houvesse arrependimento. Houve depois uma certa busca a Deus? Em certo sentido, sim. Mas buscaram a Deus como? Como um amuleto? Ou por amor ao Deus Todo-Poderoso? Por causa da religiosidade? Por causa do pensamento da retribuição? Se eu fizer, Ele vai fazer? Bem presente? Deus, Ele quer ser louvado, obedecido. E Ele deseja que você tenha um coração humilde. Ele deseja que você tenha um coração disposto. E Ele deseja que o seu coração seja ensinável. E talvez há muito orgulho, há muita soberba, há muito excesso de achar que você pode e deve fazer todas as coisas. O ídolo deve ser destronado na sua vida. O ídolo deve ser quebrado. O grande ídolo é o orgulho religioso que tenta controlar Deus em vez de submeter-se a Ele. E talvez muitas pessoas dos nossos dias tentam controlar a Deus, tentam manipular a Deus. Deus não é manipulado. Se eu for no culto, Deus vai me dar vitória. Não é assim. Se eu for no culto, eu serei liberto. Não é assim. As coisas não funcionam como você pensa e como a sua religiosidade fala. Não. Funciona com Deus se manifestando. Com poder, graça, mas também com juízo. Então, o que Deus deseja de você é arrependimento. Confesse os seus pecados, abandone, se quebrante, tenha humildade, tenha disposição para ouvir Deus e ser direcionado por Ele. E quando nós nos deparamos com isso, vemos que constantemente somos assediados a tentar viver esse ídolo, de tentar manipular a Deus, controlar a Deus, mas isso não é possível. Deus não está sobre o seu domínio. Você tem de entender que você é servo. Mas um servo, sobretudo, que conhece ao Senhor, porque não adianta servir sem conhecer a Deus, sem ouvir Deus, sem ter um encontro com Deus. O texto também vai nos revelar o Evangelho. E quando você se depara com a arca perdida, ou a arca da aliança, né, que foi capturada, foi perdida, a arca foi perdida, foi-se a glória de Deus, o juízo de Deus caiu. Ou seja, como é que o povo se sentiu? O povo se sentiu abandonado. O povo sentiu que Deus estava distante. O povo sentiu que Deus não estava mais aí para ninguém. Porém, Deus estava usando alguém como boca. Deus estava usando Samuel. Deus estava presente. Nenhuma palavra de Samuel falhou. Deus estava presente na vida dele, agindo com poder e graça. O Evangelho, ela mostra que a graça de Deus não estava na arca, que representava a presença de Deus, mas o Evangelho mostra que a graça de Deus está na cruz, mas não a cruz como um amuleto. Não a cruz como um símbolo de proteção.
Não a cruz como símbolo, vou pegar a cruz aqui, Deus me livra. Não. Ou se vir um vampiro, como diz o Senhor, tá, mostra a cruz. Não. Não é amuleto. Não é símbolo de proteção. Mas é símbolo de alguém experimentou o juízo de Deus, para que a glória dele se manifestasse na minha vida. E esse alguém é Jesus. Ele experimentou o juízo de Deus, para que eu não experimentasse esse juízo, experimentasse a glória de Deus que está presente em nós, através do Santo Espírito, através da tua palavra que nos direciona. Deus dizendo: eu não te abandonei, eu me entreguei por você, para que em mim você possa ter vida, em mim você possa ter paz, em mim você veja a minha glória. Jesus é o verdadeiro templo, é o verdadeiro sacerdote, é a verdadeira presença de Deus. Ele foi rejeitado para que eu e você não fôssemos. Ele foi crucificado, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vive e está entre nós. E isso é o Evangelho. A glória de Deus não acabou. A glória de Deus está manifestada. E o Deus que reina em meio ao caos pode mudar tudo. Mas Deus precisa ser escutado. Precisa pessoas ouvir Deus. Pessoas que Deus chama, prepara, transforma. Pessoas que Deus conhece pelo seu próprio nome e chama pelo seu nome. Pessoas que têm coração humilde, têm coração disposto, mas tem um coração disposto, disponível a aprender. Pessoas que entendem que não basta rasgar as nossas vestes, mas rasgar os nossos corações. Pessoas que entendem que um momento de confissão na igreja, ou na minha casa, ou em qualquer momento, não é algo religioso, mas é um momento de quebrantamento, de reconhecimento dos meus erros, dos meus pecados. E se voltar para Deus em arrependimento, em mudança, em abandono das práticas. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos esse evangelho lindo, magnífico, e vivemos para a glória e louvor de Deus. Aplicações práticas para a vida. Você está ouvindo a voz de Deus ou apenas a sua própria voz? Sabe quando nós ouvimos as nossas próprias vozes? É aqueles nossos desejos. Não, é melhor fazer desse jeito. É não ouvir Deus e ouvir a sua própria voz. Tem nada não, todo mundo faz. Um ou outro fazer, eu fazer mais, não tem problema, tanta gente faz. Oi, fulano de tal, aquele pecador, ele faz, eu vou fazer também. Tu é igualzinho a ele. É pior ainda, que está olhando para ele em vez de olhar para a maldade do seu coração. Qual é a voz que você está escutando? Uma outra questão é: você tem tratado Deus como amuleto ou como Senhor? As coisas estão difíceis, aí você busca Deus, está tudo bem, esquece de Deus. Como é que você trata Deus? Ele é um amuleto? Ou é o Senhor da sua vida? Ele dirige a sua história. Como você trata Deus? Uma outra questão prática é: você está disposto a ser como Samuel? Fiel mesmo quando a mensagem é dura? Porque quando você lê o capítulo 3, Samuel ouve Deus, mas ele não vai falar direto com Eli. Ele está sem querer falar a mensagem de Deus. Eli vai até ele, insiste. E ele fala. Sabe, irmãos, você está disposto a ser Samuel? Fiel a Deus mesmo quando a palavra é dura?
Sabe, nós precisamos falar com Deus Todo-Poderoso. E eu quero que você possa entender, e já concluindo, que Deus ainda reina. Deus, Ele reina. Reina mesmo quando o caos total se estabeleceu na sua vida. Mesmo quando você perdeu todo o controle de tudo, Ele levanta um profeta no meio do teu povo. Ele deseja limpar a sua casa. Ele deseja ensinar. E Ele deseja que você não use o nome dele em vão. Porque usar o nome de Deus em vão é usá-lo como amuleto. É usar o próprio Deus ou o Senhor Todo-Poderoso ou usar da forma certa de buscar a Deus por motivos errados. Idolatria também é buscar a Deus de forma errada, mesmo buscando a Deus. Sabe, muita gente faz isso. Busca a Deus de forma errada. Eu quero terminar com essa pergunta que eu quero convidar a todos a ler em uma só voz. 1, 2, 3. Você analise a sua vida. Você tem tentado ouvir a voz de Deus ou usar a presença de Deus como um amuleto? Sabe, irmãos, vivemos uma geração que muitos têm usado a presença de Deus como um amuleto. E precisamos ouvir a voz dele, porque a voz dele nos direciona, a voz dele nos transforma, a sua voz nos leva ao arrependimento, à confissão e ao abandono do pecado. Ou você quer continuar vivendo a sua vida, e quando eu precisar de Deus, aí eu busco. Aí eu oro, aí eu jejuo. Isso é usar como amuleto. Deus deseja mudança. Quem ouve a sua voz, segue Ele. Ele a conhece. As ovelhas conhecem o seu pastor. Elas seguem, elas obedecem, elas são direcionadas. O povo de Deus deve se quebrantar. A mudança vem com análise, arrependimento, confissão e renúncia. Você precisa mudar, porque Deus não é amuleto para te servir segundo os seus gostos. Ele é Senhor e deve ser servido em nome de Jesus. Porque senão eu e você vivemos como Ofni, Finéias e Eli, usando Deus para os nossos prazeres, para os nossos deleites, em vez de servi-lo.